A paz do Senhor para os irmãos, nós estamos iniciando o quarto e último capítulo do nosso livro Religiões e Seitas e nós vamos falar sobre o movimento Nova Era e sobre a maçonaria. Então, isso está lá na página 179 do nosso livro, né, do curso IBADEP. Então, vamos começar falando sobre o movimento Nova Era. O que é o movimento Nova Era, né? A Nova Era tem muitas, movimento Nova Era, ele tem muitas subdivisões, mas ele é geralmente uma coleção de sistemas de ensino metafísicos que são influenciados, né, de influência oriental, né, poderíamos dizer assim, um conglomerado de teologias, de esperanças e expectativas que são mantidas juntas com o ensino aí eclético de salvação. Pensamento correto, conhecimento correto. Então, é uma teologia do bem-estar e da tolerância universal e do relativismo moral. Então, na nova era, o homem ele é o centro, né? Ao contrário, por exemplo, do cristianismo, onde o centro é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Então, aqui o homem ele é o centro e ele é visto como divino, como co-criador, né? Como a esperança aí de um futuro de paz e de harmonia. Então, uma citação aí de um representante poderia ser: eu sou afetado apenas pelos meus pensamentos, né? É tudo que é necessário para a salvação vir ao mundo. Então, por esse simples pensamento, qualquer um pode livrar-se de todos os medos, né? Infelizmente, aí para o movimento Nova Era, o medo do qual eles querem se livrar pode bem ser o da condenação, né? Da convicção do pecado e, por fim, de algumas vezes, do cristianismo e dos cristãos. Então, como o movimento Nova Era ele é tolerante, como muitas posições teológicas, ele se opõe aí às mentes estreitas do cristianismo que vão ensinar aí que Jesus ele é o único caminho para Deus e que existe uma moral absoluta. O movimento nova era, ele é muito difícil da gente definir porque não há hierarquias, não há dogmas, não tem doutrinas, nem membresia, né? Na verdade, ele é uma coleção, um ajuntamento aí de diferentes teologias com fio comum de tolerância e de divergência, e isso aí vai tecendo aí seu tapete de verdades universal, né? O termo Nova Era, ele se refere à era de Aquário, que de acordo aí com seus seguidores estaria se iniciando. Então, supostamente trazendo aí uma promessa de paz, de iluminação, de reunificação do homem com Deus. O homem, ele é considerado como separado de Deus, não por causa do pecado, né? Mas devido à falta de entendimento, de conhecimento acerca da natureza de Deus e da realidade. Então, essa visão, ela se opõe totalmente ao cristianismo, que afirma que nós estamos separados de Deus por causa do pecado, né? A nova era, ela é um sistema religioso com duas crenças básicas: divindade evolucionária e unidade global, né? O que seria essa divindade aí evolucionária, né? É o próximo passo na evolução, que não vai ser física, mas que vai ser espiritual. Então, na sua maior parte, esse movimento expõe a evolução tanto do corpo como do espírito. Para eles, o homem ele está em desenvolvimento e logo ele vai dar um salto adiante em direção aí a novos horizontes espirituais. Então, muitas práticas aí da nova era são desenvolvidas para dar um empurrão em direção a esse horizonte. Então, algumas destas que a gente pode citar são a projeção astral, que é o treinamento aí da sua alma para deixar o seu corpo e viajar por aí. O contato com os espíritos para que eles falem através de você ou para guiá-lo, e uso de cristais para purificar os sistemas de energia do seu corpo e da sua mente,
visualização, onde você vai usar a sua imaginação mental para imaginar a si mesmo como um animal, na presença de um ser divino, ou sendo curado de uma doença, e etc, né? Então, essa divindade evolucionária, ela também significa que a humanidade logo verá a si mesma com Deus, né? Como o princípio do Cristo. Então, o movimento Nova Era, ele ensina que a natureza básica do homem, ela é boa e divina. Isso é, o oposto daquilo que a palavra de Deus diz, né? Que nós somos pecadores. Portanto, da mesma forma, né? Diz lá Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte sobreveio a todos os homens, porque todos pecaram, né? É o que o Senhor diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12. E também que a nossa natureza ela é corrupta, né? Efésios 2,3 diz que outrora todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira, né? Então, o movimento Nova Era ensina que, como o homem é divino por natureza, ele não tem qualidades divinas. Essa aí é uma parte importante aí desse movimento. Por quê? Porque a maioria dos seguidores da Nova Era, eles acreditam que eles são divinos, né? Eles acreditam, então, que eles podem criar a sua própria realidade. Se, por exemplo, uma pessoa acredita que a reencarnação ela é verdadeira, então isso é certo porque esta é a sua própria realidade. Agora, se outro, porém, não acredita nela, isso também é certo, porque essa seria a realidade dele. Então, eles podem, cada um, ter as suas próprias realidades, que vão seguir aí caminhos diferentes. Então, com isso tudo aí, é uma grande misturada. Como seria isso? Cada um acreditando na sua própria realidade, né? Bem confuso. Então, em contraste aí com esses pensamentos, a Bíblia diz que Deus, ele é o único criador, né? Ele diz lá em Isaías 44:24, assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, né? Então, o seguidor da nova era, que acredita na sua própria divindade e na habilidade para criar, ele nada mais está fazendo do que usurpando a autoridade e a posição de Deus, né? Ele ainda está dando aí ouvidos às mentiras que o diabo falou para Eva, dizendo que ela seria como Deus, né? Então, e por outro lado, o que é a unidade global, né? O segundo maior elemento aí desse movimento, do movimento Nova Era, é a unidade global, que vai consistir aí em três grandes divisões: homem com natureza e o homem com Deus, que seria o homem com o homem, né? O movimento ensina que todos aprenderemos a nos relacionar com a nossa própria divindade, com um outro, né? E atingir aí harmonia e amor mútuo e aceitação através aí da realização e aceitação deste conhecimento da sua própria divindade. Dentro dessa harmonia esperada está a unidade econômica, né? O seguidor aí da nova era, ele está à procura de um único líder que, com os princípios da nova era, vai guiar o mundo a uma economia única e harmonicamente abrangente. Ele também tem aí a esperança de que esse líder leve a humanidade à unidade espiritual, isso é, a uma religião mundial. Então, a esperança aí do seguidor da nova era é a reminiscência das escrituras que falam da vinda do anticristo, né? Segundo Tessalonicenses 2, versículos 3, 4, diz que ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus,
ostentando-se como se fosse o próprio Deus, né? Você também pode ver isso lá em Apocalipse 13:17, 14:9, 11 e 16:2 e 19:20, né? O segundo ponto é a relação do homem com a natureza. Então, desde que o movimento Nova Era diz que Deus é tudo e tudo é Deus, então a natureza também é parte de Deus. Então, o homem deve então se sintonizar aí com a natureza e aprender a cultivá-la e ser cultivado por ela. Ou seja, todas as pessoas podem unir-se. Filosofias dos índios americanos, elas são populares entre os seguidores da nova era, devido ali ao foco na terra, na natureza, no relacionamento do homem com elas, né? A filosofia da nova era, ela procura ali misturar essas filosofias que colocam o homem e a natureza aí no mesmo nível. Nós não seríamos mais ou menos importantes que os nossos primos, os animais, os pássaros ou os peixes, né? Nós deveríamos viver em harmonia com eles, entendê-los e aprender deles a filosofia geral da nova era. Isso é o oposto aí do ensino da escritura, da superioridade do homem sobre os animais. Isso não significa que o homem deva abusar disso, mas ao homem ele é dada a responsabilidade, foi dada ao homem a responsabilidade de cuidar e de ser fiel mordomo da criação de Deus, né? Deus ele vai cobrar de nós a responsabilidade pela mordomia daquilo que ele nos confiou, né? Então, os seguidores da nova era, eles têm um nome para a terra, né? Eles chamam a terra de Gaia. Gaia é para ser reverenciada e respeitada. E aí, alguns seguidores da nova era, eles adoram a terra e também adoram a natureza. E isso vai se opor diretamente aí ao ensino da escritura, que diz que nós não devemos ter qualquer outro Deus, né? Por fim, o homem com Deus, né? Desde que o movimento Nova Era ensina que o homem ele é divino por natureza, todas as pessoas, desde que elas vejam a si mesmas assim, elas serão ajudadas em suas unidades de propósito, de amor e de desenvolvimento. Então, o objetivo nada mais é do que a plena realização da sua própria divindade. É óbvio, né, irmãos, que isso contradiz as escrituras conforme o que está escrito lá em Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao 12, né? Que diz: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, algumas crenças adicionais aí do movimento Nova Era sobre Deus são: ele é impessoal, onipresente e benevolente, portanto, ele não condenaria ninguém. O Deus da nova era é um Deus impessoal, né? Um Deus impessoal, ele não revelaria a si mesmo, nem teria exigências aí específicas quanto à moralidade, quanto a crenças ou contra comportamentos. Então, por isso, a reencarnação é para eles muito sedutora, né? Com isso, não há julgamento, existe uma segunda chance, uma terceira, uma quarta. O que a gente precisa notar é que, pelo fato do seguidor da nova era elevar a si mesmo aí a uma divindade, ele deve diminuir a majestade e a personalidade de Deus, né? Em outras palavras, o universo não é grande o bastante para um verdadeiro Deus, mas é grande o bastante para conter inúmeros pequenos deuses, né? Então, não existem absolutos morais aí na nova era. No entanto, eles... Como é que eu posso dizer isso aí? No entanto, eles pedem, né, para se ter tolerância espiritual com todos os sistemas de verdade, né? Eles chamam isso de harmonização.
Existe um problema óbvio aqui, né? Dizer que não existem absolutos morais é um absoluto em si, né? O que é uma contradição. E também se a moralidade ela é relativa, então roubar vai ser certo algumas vezes. E também mentir, adulterar e enganar. Então viver em um mundo de relativismo moral pode não ser aí um futuro muito promissor. Então, seguindo o raciocínio que se a realidade ela é relativa e a verdade também, então dirigir um carro poderia ser difícil, né? No fim, se um seguidor da nova era pensa que a luz é vermelha e outro pensa que é verde, quando eles colidirem, as suas diferentes realidades vão se chocar com eles, né? Então, isso é meio absurdo. Então, isso é uma coisa muito interessante aí acerca dos seguidores da nova era. Eles não vivem de acordo com o que eles creem. Isso porque aí, na realidade, o pensamento da nova era, ele não funciona, né? O movimento Nova Era advoga honestidade, integridade, amor, paz, só que eles querem isso sem o verdadeiro Deus e querem fazer essas coisas não nos termos de Deus, mas nos seus próprios termos, né? O que o movimento Nova Era ele faz, né? Na verdade, ele é uma esponja que tenta absorver todas as religiões, culturas e governos. Isso é praticamente impossível, né? Então, ele procura aí unificar todos os sistemas dentro de uma unidade espiritual e socioeconômica. Para isso, eles usam vários meios, né, para terem experiências místicas com Deus ou com a natureza ou consigo mesmo. E alguns desses métodos, eles foram descritos aí numa revista chamada Omni Magazine, né? Como você ter uma experiência mística, How to Have a Mystical Experience, né? De dezembro de 1988. Então, como imaginação, onde você é levado a imaginar aí a sua própria realidade, né? Sua transcendência, indo além aí dos limites do tempo. Privação de sono com o propósito de induzir a experiências místicas, focalização para experimentar toda a realidade unificada e não como uma coleção de objetos isolados, anulação, onde a comunicação com o mundo exterior é interrompida no intuito de reinterpretar o mundo sem influência, identificação e por aí vai, né? Então, o que o movimento Nova Era não faz? Primeiro, ele não ensina que o homem é um pecador. Depois, ele não ensina que o homem ele depende de Deus para todas as coisas. Ele não ensina que a condenação ela é eterna. Ele não ensina que a consequência do pecado é a separação eterna de Deus. Ele não ensina que Jesus é o único caminho para Deus. Esse movimento não aceita o cristianismo como a verdade, né? De acordo aí com a Bíblia, o homem ele é portador da imagem de Deus e também ele é uma criatura que fala, né? Lembre-se, Deus disse, haja luz. Na nova era, as palavras elas são muito assim importantes, né? De fato, a nova era ela tem algumas das suas próprias palavras aí especiais. Algumas dessas são holísticos, holográfico, sinergístico, unidade, unicidade, harmonia, transformação, crescimento pessoal, potencial humano, vigília, networking, energia e conscientização. Então, essas palavras são muito comuns aí nas conversações e nos escritos aí da nova era. De fato, se for a uma livraria especializada em nova era e ler os títulos ou os livros, você vai ver que há um uso desproporcional da palavra auto, né? Em inglês, self. Qual é a interpretação do cristianismo aí pela nova era, né? Primeiro, Deus não é um pai celestial pessoal, mas ele é uma força impessoal, né? Segundo, Deus é tudo e tudo é Deus. Deus não é o único criador de tudo, mas ele faz parte de tudo aquilo que existe. O terceiro é que não existe nada que não seja de Deus, né? Isso aí é o que a gente chama de panteísmo. Quarto, não existe pecado, somente um entendimento incorreto da verdade.
né? Conhecimento é que salve, não Jesus. Quinto, inferno não é um lugar, mas é uma experiência aqui na Terra, né? É um estado mental. Se a gente for pensar nisso, tem muita gente realmente vivendo o inferno aqui na Terra, né? Mas o inferno não é aqui, né? É, Jesus foi apenas um meio de apresentar a verdade divina, né? Ele exemplificou aí a consciência de Cristo melhor do que qualquer outro. Outra coisa é que Cristo é uma forma de consciência, uma forma do eu altamente evoluído, né? Isso aí pode ser adquirido por todos, já que qualquer um é divino. Então, isso é um Cristo que não pode ser crucificado. Outra coisa é um milagre é uma correção, né? Para eles é meramente olhar a devastação e reordenar a mente para entender que o que vê é falso, né? É anular o erro aí. Então, o milagre aí para a nova era não é uma intervenção de Deus para realizar a sua vontade, mas é a realização da verdadeira realidade que Deus está em tudo e que você é Deus, né? Qual é a visão do homem pela nova era, né? Desde que tudo é Deus e o homem ele é parte do todo, então o homem é Deus, né? Isso aí é o que a gente chama de panteísmo, já falei isso antes. Então, essa é uma crença aí do sistema místico oriental que está invadindo aí a América. Deus não é parte da criação, ele é separado dela e foi criador dela. O homem não é Deus, ele é uma criatura. O homem é bom por natureza, o homem não é bom por natureza, né? Diz lá Efésios. Deixa eu melhorar isso aqui que eu fui falando assim, bem correndo. Vamos lá. Desde que tudo é Deus e o homem é parte do todo, então o homem é Deus, né? Isso é panteísmo. Essa é uma crença do sistema místico oriental que está invadindo aí a América. Mas Isaías 44, 24 diz que Deus, ele não é parte da criação, ele é separado dela e foi o criador dela. Eles também dizem que o homem não é Deus. Gênesis 1, 26 diz que o homem não é Deus, ele é uma criatura. O homem é bom por natureza, mas Efésios 2, 3 diz que o homem não é bom por natureza, né? O homem ele tem um potencial infinito. Essa conclusão ela é bem arrogante, né? Baseada sobre aí falsos conceitos de grandiosidade própria, né? E é enganosa, é autossatisfatória, indulgência aí com orgulho, né? Como Satanás queria ser como Deus, ele na verdade encorajou Adão e Eva a serem como Deus também. Então os seguidores aí da nova era ouvem os ecos aí da mentira do Éden e se rendem aí a eles de boa vontade, né? Então, qual é a visão sobre a salvação? A visão da nova era sobre a salvação. A salvação no movimento Nova Era significa você estar em sintonia com a consciência divina. Em sintonia significa você estar em harmonia com a realidade e com tudo que é percebido como sendo verdade. Então, desde que o movimento Nova Era não reconhece pecado ou pecaminosidade, não existe aí a necessidade de um redentor como Jesus, né? Então, para eles, a salvação é simplesmente a realização da natureza divina. Eu não sou um corpo, eu sou livre, porque eu ainda sou como Deus me criou. Então, a salvação do mundo depende de quem? De mim. Então, tanta arrogância assim é quase que inacreditável, né? Para eles, a salvação é uma forma de conhecimento, né? Você atingiu o pensamento correto. Portanto, a gente não precisa ser salvo, né? Ou melhor, portanto, nós precisamos ser salvos da ignorância e não do pecado, né? Então, salvação aí, no entendimento da nova era, é o alcançar-se através aí de compreender a sua própria divindade e bondade, que é natural para você, combinada aí com conhecimento apropriado, né? E em reencarnação, né?
Apesar de nem todos os seguidores aí da Nova Era aceitarem a reencarnação, muitos acreditam em uma forma ou outra, né? E muitos ainda acreditam que a Bíblia ela foi modificada para remover qualquer verso que possa ter um ensino reencarnacionista. Então, mas essa acusação, na verdade, ela só demonstra a limitação do seu conhecimento, porque a Bíblia nunca teve qualquer referência à reencarnação, né? A reencarnação, ela se opõe à palavra de Deus, que diz que está ordenado ao homem morrer uma vez e depois disso ele ser julgado. Você pode comprovar isso lendo Hebreus capítulo 9, versículo 27. Então, como você pode ver, o movimento Nova Era não é um ensino bíblico em nenhuma de suas maneiras. Na verdade, ele é um falso sistema religioso arquitetado aí pelo próprio inimigo da nossa alma, né? Ele contraria o cristianismo em quase todas as suas principais doutrinas. Então, nós devemos aí anulá-lo, nos guardarmos dele e destruirmos aí tudo que diz respeito a esse movimento aí na nossa vida. Então, ele será vencido finalmente, né, naquele glorioso dia quando Jesus retornar, com toda certeza, né? O próximo assunto, né, o último assunto aí, que está lá na página... que está lá na página 211, vai falar sobre a maçonaria, né? O que é a maçonaria e em que os maçons acreditam, né? Tem outros movimentos como a maçonaria, como a Rosa Cruz e tal, mas aqui nós vamos falar da maçonaria. Então, a maçonaria, Estrela do Oriente e outras organizações secretas semelhantes, elas muitas das vezes elas parecem ser inofensivas confraternizações, né? As pessoas se reúnem, se confraternizam de uma forma inofensiva, mas muitas delas até parecem promover a crença em Deus. No entanto, quando a gente faz um exame mais detalhado, a gente descobre que a única exigência da crença não é que é preciso acreditar no Deus vivo e verdadeiro, mas que você deve acreditar na existência de um ser supremo, né? O que inclui aí os deuses do islamismo, do hinduísmo ou qualquer outra religião aí mundial. Então, as crenças e as práticas antibíblicas e anticristãs desta organização, elas são parcialmente escondidas sob a aparência de quê? De uma suposta compatibilidade com a fé cristã. Aí é o que a gente vai ver aqui agora, né? A salvação do pecado. O conceito aí da palavra de Deus é que Jesus se tornou o sacrifício do pecador diante de Deus quando ele derramou seu sangue e morreu como uma propiciação, né? Um pagamento pelos pecados de todo aquele que iria crer nele. O ensino da maçonaria diz que o próprio processo de adesão requer que o cristão ignore a exclusividade de Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Então, de acordo aí com a maçonaria, uma pessoa vai ser salva e vai para o céu como resultado das suas boas obras e do seu autoaperfeiçoamento, o que é também a característica de quase todas essas religiões que a gente viu aqui até o momento, né? Então, a Bíblia para eles, o conceito de Bíblia, né? A Bíblia é a inspiração sobrenatural e plenária das Escrituras, né? Que para nós são inerrantes, que para nós é inerrante, e os seus ensinamentos e autoridades são absolutos, supremos e final. Então, a Bíblia para nós é a palavra de Deus, né? Agora, o ensino da maçonaria sobre a Bíblia. A Bíblia é apenas um dos vários volumes da lei sagrada.
todos os quais são considerados igualmente importantes, né? Para eles, a Bíblia é um livro importante apenas no que diz respeito aos cristãos, assim como o Alcorão ele é importante para os muçulmanos. Para eles, a Bíblia não é considerada a exclusiva palavra de Deus e nem é considerada a única revelação de Deus de si mesmo para a humanidade. Ou seja, né, ela é apenas uma das muitas fontes religiosas. É um bom guia para a moralidade. E a Bíblia é usada principalmente aí como um símbolo da vontade de Deus, a qual também pode ser capturada, segundo eles, em outros textos sagrados, como o Alcorão ou o Riga Vedas, né, que é o livro dos hinos. Muito bem, a doutrina de Deus, né? Quando a gente fala da doutrina de Deus, para nós há um só Deus, né? Os vários nomes de Deus, eles se referem aí ao Deus de Israel e vão revelar aí certos atributos de Deus. Então, adorar outros deuses ou clamar a outras divindades, para nós é idolatria, né? Como está escrito lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Paulo, ele falou sobre a idolatria como um pecado abominável, né? E João disse que os idólatras perecerão no inferno. Agora, qual é o ensino da maçonaria acerca disso? Todos os membros, eles devem acreditar em uma divindade, né? Diferentes religiões como cristianismo, judaísmo e islamismo, eles reconhecem o mesmo Deus, apenas o chamam por nomes diferentes. Isso é a maçonaria falando, né, gente? Então, a maçonaria convida as pessoas de todas as religiões a crerem que, mesmo se usarem nomes diferentes para o ser sem nome de uma centena de nomes, elas ainda estarão orando ao único Deus e Pai de todos. Então, na maçonaria, há muçulmanos, há católicos, há espíritas, há macumbeiros e, infelizmente, também há cristãos, né, que são maçons. Nós sabemos disso. A doutrina de Jesus e da Trindade, né? Para nós cristãos, o conceito da Bíblia, Jesus era Deus na forma humana. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Enquanto na Terra ele era completamente humano e totalmente divino, né? 100% homem, 100% Deus. Nós cristãos devemos orar no nome de Jesus e anunciá-lo aí diante das outras pessoas, mesmo se isso for ofensivo aos não cristãos, né? Já na maçonaria, no ensino da maçonaria, não há exclusividade em Jesus Cristo ou no Deus Trino, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, não há doutrina da divindade de Jesus Cristo, né? Ele é considerado não maçônico invocar o nome de Jesus ao orar ou mencionar o seu nome na loja maçônica. Pare e pensa, irmão, reflete sobre isso, né? Então, sugerir que Jesus é o único caminho para Deus contradiz aí o princípio da tolerância. O nome de Jesus ele tem sido omitido dos versículos bíblicos usados em rituais maçônicos. Jesus ele está no mesmo nível que outros líderes religiosos. Esse é o pensamento maçônico. A natureza humana e o pecado, né? Para nós cristãos, todos os seres humanos, ao nascerem, nascem com uma natureza pecaminosa. São totalmente depravados e precisam de um Salvador. Então, a Bíblia nega que a humanidade ela tenha dentro de si a capacidade da perfeição moral. A maçonaria ensina que, através de símbolos e de emblemas, os maçons ensinam que o homem ele não é pecador, apenas rude e imperfeito por natureza. Então, os seres humanos eles são capazes de melhorar seu caráter e o seu comportamento de várias formas, inclusive por atos de caridade, por vida moral e cumprimento voluntário aí do dever cívico. A humanidade ela possui a capacidade de mover-se da imperfeição até a perfeição total. Então, a perfeição moral e espiritual, ela se encontra dentro dos homens e das mulheres. Quando um cristão ele faz o juramento da maçonaria, ele está jurando pelas seguintes doutrinas que Deus pronunciou como sendo falsas e pecaminosas. Primeiro,
que a salvação ela pode ser adquirida pelas boas obras do homem. Segundo, que Jesus é apenas um de muitos profetas igualmente reverenciados. Terceiro, que vão permanecer em silêncio na loja e não falarão de Cristo. Quarto, que estão se aproximando da loja em escuridão espiritual e ignorância, quando a palavra de Deus diz que os cristãos já estão na luz, que são filhos da luz e que são habitados pela luz do mundo, que é Jesus Cristo, né? Quinto, ao exigir que os cristãos façam o juramento maçônico, a maçonaria leva os cristãos à blasfêmia e a tomar o nome do Senhor em vão. Sexto, a maçonaria ensina que o seu Gauto, né, grande arquiteto do universo, sigla aí que é em inglês, G-A-O-T-U, é o verdadeiro Deus do universo e age como o representante de todos os deuses de todas as religiões, né? Sétimo, a maçonaria faz com que os cristãos eles adotem uma abordagem universalista em suas orações, exigindo aí que um nome genérico seja utilizado para não ofender os descrentes que são irmãos maçons. Oitavo, ao fazer o juramento maçônico e participar das doutrinas da loja é o lugar, né, gente? É como se fosse um templo, né? Eles chamam de loja. E participar aí das doutrinas da loja, os cristãos eles estão perpetuando um falso evangelho aos outros membros, né? Aos quais olham apenas para o plano da salvação da maçonaria para chegar ao céu. Então, pela sua própria participação em tal organização sincretista, eles têm comprometido aí seriamente seu testemunho como cristãos. Nono, ao assumir a obrigação maçônica, o cristão está abrindo a porta à poluição da sua mente, do seu espírito, do seu corpo, por aqueles que servem a falsos deuses e acreditam em falsas doutrinas, né? Então, como você pode ver, a maçonaria ela contradiz o ensino claro das escrituras em muitas questões, né? Então, a maçonaria também exige que as pessoas participem de atividades que a Bíblia condena. Como resultado, o cristão ele não deve ser um membro de qualquer sociedade secreta, né? Isso é muito importante, gente, que eu estou falando. Como cristão, a gente não pode ser membro de qualquer sociedade secreta ou de qualquer organização que tenha qualquer ligação com doutrinas maçônicas, né? Como funciona a maçonaria? Os maçons eles se estruturam-se e se reúnem em chamadas células autônomas, que são chamadas de oficinas, ateliês ou lojas, todas iguais aí em direitos e honras, independentes entre si. Então, a maçonaria ela está presente aí em todos os continentes, com mais de 5 milhões de membros espalhados aí pelo globo, né? Fora os que não se declaram, mas também fazem parte. Então, no Brasil, estima-se que existam aí aproximadamente 170 mil membros distribuídos em mais de 4 mil lojas que funcionam aí baseados em dois conceitos fundamentais. Primeiro, fraternidade e segundo, respeito à liberdade. Então, a fraternidade ela tem como fundamento a ideia de que todos os seres humanos eles foram criados pela mesma força que rege o universo. Assim, todas as pessoas são iguais, devendo tratar umas às outras aí com respeito e com solidariedade. Então, em relação à liberdade, a ordem defende que todas as pessoas, apesar das diferenças, elas devem conviver em uma sociedade baseada em respeito e em solidariedade. Então, a maçonaria, ela prega que o respeito à liberdade ele vai conduzir a uma sociedade mais justa e mais igualitária, em que todas as pessoas elas devem desempenhar aí as mesmas obrigações e terem os mesmos direitos. Para você entrar, né, é necessário você ser convidado, né? Para você entrar aí para a maçonaria, você precisa ser convidado. E a iniciação de um novo maçom, ela é obrigatoriamente realizada por membros mais antigos. Além disso, para se manter na ordem dos maçons, é necessário cumprir uma série de juramentos e obrigações, sejam elas esotéricas ou simbólicas, né? Então, o maçom ele também deve estar integrado em uma loja.
Então, para que uma pessoa se torne maçom, existem algumas exigências. Primeiro, crer no ser superior, criador do universo, e viver uma vida honrada, pautada aí nos bons hábitos morais e de fraternidade. Então, depois que você é aceito na ordem, o maçom ele também possui obrigações. Primeiro, ele deve respeitar as normas da sociedade e ser capaz de manter os rituais em segredo, né? E eu sei disso porque meu tio entrou nessa e a gente não sabia nada do que acontecia lá, né? Ele não podia falar, era um segredo, né? E também deve trabalhar constantemente pela manutenção aí da justiça social, com base em quê? Nos valores como solidariedade, liberdade e igualdade. Agora eu te pergunto, a maçonaria ela é uma religião? A maçonaria não é uma religião, mas a ordem possui aí uma ligação com a religiosidade e a tá difícil falar algumas palavras. Espiritualidade, porque os seus membros acreditam na existência de uma força superior que rege o universo. Então, para os maçons, essa força é chamada de o grande arquiteto do universo, né? Por isso que você vê lá os símbolos, né? O compasso, esqueci o nome daquele outro, gente, compasso e o esquadro, né? Tem a ver com arquitetura, com construção, né? Por isso é os símbolos aí deles. Além disso, aí a maçonaria ela não faz distinção entre as diferentes crenças religiosas que existem. Então, eles são bem tolerantes com todas as formas de fé. Então, pessoas de todas as religiões, elas podem ser aceitas aí na ordem. A única exigência é que o maçom acredite na existência do Criador do universo. Então, a maçonaria, ela só não aceita que seus membros sejam ateus, ou seja, que eles não acreditem na existência do ser superior que criou e rege o universo. Então, para algumas pessoas, a maçonaria ela está relacionada com o satanismo ou outros grupos misteriosos aí como os Illuminati. Mas apesar disso, essa relação ela não é clara, né? Não há provas concretas que comprovem essa associação. Eles têm uma coisa que chama-se o olho que tudo vê, né? O olho que tudo vê é um dos mais fortes aí conhecidos símbolos da maçonaria, né? Ele é a representação da presença da força criadora do universo e ele está presente em todas as lojas maçônicas para relembrar o olhar atento do grande arquiteto do universo, né? Qual é a origem da maçonaria? A maçonaria, ela começou como uma sociedade secreta que surgiu aí vinculada às ideias do lacismo humanitário e liberal do iluminismo. Então, originalmente, era uma das sociedades secretas do século XVII, né, apoiada aí em fundamentos de filosofia da natureza e até da arte da alquimia, né? Essa relação aí está presente aí no simbolismo dos signos e números, a tríade, o triângulo, o círculo. Elas formavam corporações privilegiadas que se furtavam de toda a regulamentação municipal e que guardavam os segredos da profissão. Então, a maçonaria ela possui um forte vínculo com a tradição da construção. O simbolismo da construção ela está presente em seu nome, nos objetos de culto, nos emblemas e no ritual, como, por exemplo, martelo, paleta, esquadro, mandil. E também nas terminologias como os graus de mestres, né? Companheiro e aprendiz, né? Então, esse foi aí um resumo, né, irmãos, acerca da maçonaria. Espero que os irmãos tenham entendido, que eu tenha me feito entender aí. E encerramos assim, né, o livro sobre religiões e seitas. O próximo estudo, né, vai ser sobre missiologia. Nós estaremos aí, então, aprendendo sobre missões. Amém, irmãos? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Até a próxima.